Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para a realização dessa programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero mostrar que há um tempo para cada propósito aqui na terra. Venha conosco, fique conosco. Deus vai falar com você através da sua poderosa palavra. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre esse tema. Tempo para todo propósito. Tempo para todo propósito. Esse capítulo, na verdade, é um capítulo interessante e que a gente precisa estudá-lo, porque aqui Salomão, escritor de Eclesiastes, vai nos ensinar algumas coisas que, se bem compreendidas, a gente vive melhor e, acima de tudo, consegue entender melhor a dinâmica da vida. Veja que ele começa dizendo que tudo tem um propósito e esse propósito, existe um tempo determinado para ele. Isso não é tão fácil da gente entender, de compreender, especialmente quando a gente tem que enfrentar situações que não são agradáveis, momentos que não são bons. Todos nós sabemos que a vida ela é construída de momentos. Momentos bons, momentos ruins. E a gente compreender o bom momento da nossa vida não é tão difícil. Mas nós compreendermos os momentos difíceis da vida, este sim já é um grande problema e que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Mas nós queremos tentar mostrar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela já nos mostra que todas as coisas têm o seu tempo e têm o seu propósito. Nada acontece por acaso e a gente precisa saber conhecer o tempo de todas as coisas na nossa vida. Então vamos para o texto. Eu quero de forma expositiva mostrar aqui algumas verdades. Então vamos devagar. O versículo de número 2 diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Veja que essa verdade colocada aqui, ela é extremamente elementar. Simples. Mas nós temos uma dificuldade tremenda de compreendê-la. Não é? Tempo de nascer e tempo de morrer. Toda pessoa, por mais bem cuidada que seja, um dia vai ter que morrer. Se nós temos um início, fisicamente falando, como homem, como pessoas, não é? A gente faz festa quando nasce uma pessoa. Especialmente quando o nascimento, digamos, de uma criança é um evento que a gente está aguardando, que a gente está esperando. Imagina um casal que se casa e passa alguns anos e, de repente, no tempo correto, tem o seu filho. O processo de gravidez da mulher é um processo que, apesar de muitas preocupações, é um processo bonito. Porque há aquela expectativa de que uma criança vai nascer para alegrar um lar, uma casa. É bom lembrar que a vida, ela é, na verdade, extraordinária quando você começa a imaginar e estudar, acima de tudo, o desenvolvimento do ser humano. Coisa tremenda. Um espermatozoide, um óvulo que se une e dá origem a um ser
cheio de complexidades, não é? Extraordinária a criação humana. Eu sou extremamente fascinado com a criação humana. E aqui o Salomão está dizendo que existe um tempo de nascer e um tempo de morrer. E esse mesmo Salomão, no capítulo 7, ele vai dizer uma coisa que vai na contramão daquilo que nós acreditamos, ou pelo menos que a gente concorda. O que ele diz? Ele diz que é melhor o dia da nossa morte do que o dia do nosso nascimento. Dá para entender um negócio desse? Você consegue compreender essa palavra? O capítulo 7, ele vai tratar sobre isso. Melhor é o dia da nossa morte do que o dia do nosso nascimento. Eu não nego, eu tive muita dificuldade de entender esse versículo no início da minha fé. Depois fui compreender o que Salomão estava querendo dizer, é que quando você está bem com Deus, quando você está com a sua vida ordenada na mão do Senhor, a sua vida é uma vida extremamente controlada pela graça, pelo poder de Deus, quando você morre, você está sendo promovido para uma vida melhor. Jesus também vai dizer isso no Novo Testamento, quando ele está ensinando sobre a vida e a morte, ele está dizendo que quem está em Cristo não morre. Quem crê nele não morre, mas passa da morte para a vida. Ali ele está dizendo que, se comparada a vida eterna com a vida humana, que, segundo Moisés, no Salmo 90, alguns têm a capacidade de chegar aos 70, outros, pela sua força, alcançam os 80, mas o que passa disso, o que é? Canseira e enfado. E é uma verdade. Por mais bem cuidado que sejamos, quando chegam os 80, alguns chegam um pouquinho mais à frente, mas é canseira e enfado. Então, se você for fazer uma comparação entre a vida física e a vida eterna, a vida humana, esse período de vida que a gente passa aqui na Terra, com a eternidade, não pode ser comparado. É sobre isso que Salomão está dizendo. Então, o que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que eu preciso estar pronto para a morte. Eu tenho que viver, eu tenho que amar a vida, eu tenho que me esforçar para fazer o meu melhor, mas eu tenho que ter convicção de que um dia eu terei que morrer. E quando você planeja isso, olha o que o pastor Isaac está dizendo. Planejar para morrer, quem planeja? Ninguém. Mas você pode viver consciente de que um dia você vai morrer. Se você fizer isso, você vai ter uma vida ordenada, equilibrada e abençoada. É isso que Salomão está tratando. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com essa mensagem que estamos falando sobre um propósito, um tempo para todo propósito de Deus. Um momento só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando, baseado no capítulo 3 de Eclesiastes, sobre um tempo para todo propósito na terra. Veja que eu encerrei o primeiro bloco dizendo acerca dessa primeira parte do versículo que diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, queridos, vamos viver, vamos desfrutar a vida, mas não vamos esquecer
que um dia nós teremos que nos apresentar diante do Senhor. Mas em seguida, o versículo diz assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há uma outra tradução que diz: há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, este é um outro princípio extremamente interessante. Se eu tenho consciência que existe um tempo de plantar e um tempo de colher, eu preciso primeiro ter sabedoria para plantar com inteligência e procurar fazer o meu melhor. A semente, o solo, enfim, tudo aquilo que vai identificar a minha plantação deve ser feita com muito cuidado. E aqui eu preciso fazer uma aplicação espiritual. Se eu quero colher boas coisas, o que eu tenho que fazer? Se você quer colher bons resultados, usando a linguagem bíblica, bons frutos, o que eu tenho que fazer? Plantar boas coisas. É prático, é simples. Por exemplo, se eu planto arroz, e o arroz que eu estou plantando, a semente é de boa qualidade, qual que é a tendência? Se todos os elementos forem observados, como o tempo de plantar, o tipo de semente que eu estou plantando, o solo adequado para o plantio, e acima de tudo com a graça de Deus para que essa semente germinando produza bons frutos, qual que é a tendência da colheita? Ser uma ótima colheita. É assim, se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Ninguém planta arroz e colhe feijão. Ninguém planta uma semente e vai colher outra. Então, se eu planto bem, eu vou colher o quê? O bem. Mas se eu planto mal, a tendência é que eu vá colher o mal. E é aqui que eu quero parar com você um pouquinho. Que tipo de coisas nós temos nos ocupado? Qual é o tipo de semente que nós estamos plantando? Você tem sido uma pessoa boa, tem plantado coisas boas, você tem investido no seu semelhante, você tem procurado fazer o seu melhor para as pessoas que estão à sua volta, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você convive? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Eu preciso plantar boas coisas, porque vai chegar a hora que eu vou colher aquilo que eu plantei. Eu confesso, eu tenho me esforçado para plantar alguma coisa que tenha, de fato, edificação. Se eu planto boas coisas, eu vou colher boas coisas. Mas se eu plantar maldade, se eu plantar ciúme, se eu plantar inveja, se eu plantar uma série de coisas que estão relacionadas à natureza humana e não ao Espírito de Deus, o que vai acontecer? Vai chegar a hora que isso vai se voltar contra mim e eu vou ter que colher. A lei da semeadura, ela é implacável. Eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. Pense sobre isso. E Salomão está nos ensinando sobre essa questão. Mas pensemos em outro aspecto. Depois, ele vai dizer assim, ó, tempo de matar e tempo de curar. Essa é uma expressão difícil de explicar. Quer dizer que, biblicamente, a Bíblia fala que eu posso matar, porque tem o tempo de matar. Aqui, na verdade, Salomão está querendo mostrar para nós que existe um momento que você tem que abrir ferida. Não tem como. Imagina um líder que às vezes precisa tomar uma determinada postura e às vezes, principalmente nós que somos líderes, há momentos que a gente tem que tomar decisões dificílimas de serem tomadas. E aqui o texto está dizendo que a gente precisa enfrentar isso. Tem um tempo que você precisa matar o mal, que você precisa matar aquilo que está fazendo, que está trazendo prejuízo. Mas também tem um tempo, na contramão, ele está dizendo, de curar. Que Deus nos ajude, amados, a ter essa sensibilidade de entender o tempo para cada propósito. Essa é a proposta da mensagem. Eu preciso descobrir o tempo para cada coisa, porque se eu descubro, eu vou viver melhor. E vou fazer as pessoas que estiverem em volta de mim também viver uma vida melhor. Então, eu tenho tempo para cada propósito debaixo do sol. Mas veja a sequência. Se há tempo de matar, há tempo de curar, também há tempo de derribar e tempo de edificar. Tem hora que você precisa destruir determinadas coisas. E aí, vamos tentar aplicar isso. Quando é que eu tenho que destruir?
Eu tenho que destruir aquilo que eu sei que não tem jeito de reconstruir sem destruir. Tem coisas que não tem como você reformar. Tem coisas que não tem como você fazer novamente. Por quê? Porque imagine uma casa muito velha, que está toda danificada, toda comprometida. Se eu for tentar reconstruir aquilo, vai dar problema. Não vai ficar bom. Então tem coisas que às vezes é melhor você recomeçar. Há alguns momentos na vida do ser humano que nós precisamos recomeçar. Mesmo que a gente se sinta destruído, mesmo que a gente sinta que esteja lá no pó, chegou a hora da reconstrução. E o versículo diz que existe esse tempo de derribar, mas também há um tempo de edificar. Quem sabe você está destruído e precisa ser edificado novamente. Que Deus te ajude a entender que esse é o tempo da sua edificação, de você ser novamente edificado. Para quê? Para que você continue a sua vida. Para que você possa conseguir vencer. É isso que Salomão está nos ensinando. Quantas verdades está nesse texto. Vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, no último bloco, nós vamos tentar concluir essa mensagem. Há um propósito para todas as coisas na terra. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando, baseado no capítulo 3 de Eclesiastes, né? Há um tempo para todo propósito. Veja que no versículo que eu citei na última parte do segundo bloco, eu estava dizendo justamente que há um tempo de derribar e há um tempo de edificar. E a minha expectativa é de que chegou o tempo de Deus reconstruir a sua vida. De você ser edificado, que você possa se reerguer, acima de tudo, com muita vontade de vencer na vida que Deus lhe deu. Mas veja, o versículo de número 5, e aqui eu quero caminhar um pouquinho, porque há muitas verdades aqui, se eu for me alongar a todas, o tempo não nos daria. Veja assim, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Mas o versículo anterior diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Até isso a gente precisa entender. Tem dia que é dia de chorar. Tem dia que é dia de rir. A vida é assim, não tem jeito de mudar. Tem dias que você levanta, parece que tudo está lhe auxiliando, está lhe ajudando. Mas tem dia que é o contrário. O dia que você tem as suas perdas, que você perde, e o próprio texto vai mostrar isso, que existe o dia de ganhar e o dia de perder. Então, a gente precisa estar preparado. Se é para chorar, vamos chorar. Se é para sorrir, vamos sorrir. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Há momentos da gente chorar, mas também há momentos da gente sorrir. Ninguém tem só momentos de vitória. Ninguém só vive de ganhos. Ninguém só vive de vitórias e vitórias e vitórias. Quando você vê alguém dizer isso, na verdade está exagerando. Todos nós temos momentos de vitória, mas também temos as nossas derrotas.
as nossas perdas, os nossos ganhos. Veja o que o versículo diz. O versículo de número, ele está falando sobre isso, ó. O versículo de número 6 diz: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Há tempo de perder, gente. Há momentos que a gente vai perder mesmo. Mesmo que você seja prudente, você vai perder. E é importante que você tenha consciência disso. Ninguém só vive de ganhos. Como também ninguém pode só viver de perdas. Eu não posso aceitar que a minha vida seja só de perdas. Mas eu também tenho que ter consciência que a minha vida não é só de ganhos. Isso é Bíblia, isso é cristianismo, isso é vida cristã. Por mais que eu seja uma pessoa focada, por mais que eu tenha uma vida organizada, por mais que eu seja disciplinado, vai chegar dias que eu vou perder. Porque a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que há tempo de ganhar, mas também há o tempo de perder. Veja o versículo 7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Quando as pessoas têm consciência disso, elas erram menos. Mas tem gente que não sabe a hora de ficar calado. E a Bíblia diz que o tolo calado passa por sábio. Ao passo que tem pessoas que falam tanto que ele acaba se perdendo na sua própria fala. Você vê pessoas aí que são expoentes da sociedade, né? Pessoas que estão disputando cargos eletivos do altíssimo nível e que às vezes são apanhados por estar falando muito, falando mais do que precisa, não é? Trocando os pés pelas mãos, usando aqui uma linguagem de figura. Então a Bíblia está dizendo: tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos pensar sobre isso, queridos. Que você tenha consciência, sabedoria, sensibilidade para saber a hora de falar, falar com inteligência, falar com responsabilidade, falar de tal forma que você venha edificar, porque a Bíblia diz que a língua, ela tem um poder tremendo. A morte e a vida está no poder da língua. Eu posso ser manancial de bênção, de vida, como também posso ser manancial de maldição ou de morte. O que eu vou escolher para a minha vida? O que você vai escolher para a sua? Aprenda que existe o momento de estar calado e o momento de falar. Vamos descobrir que há um tempo para cada propósito debaixo do céu e em cima dessa terra. É o que esse capítulo está tratando. E para concluir, o versículo 8 diz: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até isso a Bíblia está contemplando. Todos nós sabemos que o amor é o mais nobre de todos os sentimentos. Eu sempre digo que amar é o atributo mais lindo do livre-arbítrio. Mas aqui está dizendo que há tempo de amar, mas também há tempo de aborrecer. Porque tem hora que mesmo amando, você tem que aborrecer. Por quê? Porque você não pode dizer sim para tudo e para todos. Tem hora que você consegue ser agradável, tem hora que você consegue ser amável, mas tem hora que você precisa aborrecer. Para o próprio bem da pessoa. É isso que a Bíblia está ensinando. Tempo de guerra e tempo de paz. Nem sempre a gente vai conseguir viver só em paz. O apóstolo São Paulo, quando ele ensina sobre essa matéria, ele diz assim: se for possível, do que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Mas é que nem todas as pessoas querem paz. Então, a verdade é que esse texto mostra que, mesmo que a gente faça tudo o que precisa ser feito, chega o dia do tempo da guerra. E você tem que batalhar com sabedoria, com graça e, acima de tudo, com a ajuda do Senhor. É essa mensagem que eu quero deixar para você. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu e em cima nessa terra. Eu preciso viver como uma pessoa sábia, que sabe que o tempo, Cronos, que é o nosso tempo, não é o tempo de Deus, que é o Kairos. Eu preciso me adequar à vontade de Deus e viver cada momento da minha vida com sabedoria. Isto é que o Senhor Deus está nos ensinando nesse texto.
Vamos orar e pedir a Jesus graça para saber entender cada tempo da nossa vida. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, eu acabei de compartilhar com os meus ouvintes do programa Palavra de Fé sobre um tempo para cada propósito, Senhor. E o capítulo que estudei mostra claramente, o Senhor nos ensinou que existe um tempo para todas as coisas aqui na terra. Senhor, em oração eu quero lhe pedir, nos ajude a compreender um tempo para cada momento da nossa vida. Se é tempo de sorrir, que nós possamos sorrir. Se é tempo de chorar, que a gente saiba chorar da forma que precisa. Se é tempo de você plantar, se é tempo de você colher, como o próprio texto mostra, que nós saibamos fazer tudo segundo tua direção e sobre a sua orientação. Ajude os nossos irmãos, ajude os nossos ouvintes, que cada um de nós possamos viver com sabedoria, com entendimento e, acima de tudo, Pai, um temor ao Senhor. Me ajude a ser aquilo que o Senhor planejou para que eu fosse. Em nome de Jesus eu te peço. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. O tempo passou rápido, estamos aqui terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que Deus nos dê graça, sabedoria, para a gente viver e viver com excelência. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que você tenha um dia e, acima de tudo, uma semana de bênção. Lembre-se de uma coisa, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa.